Glória a Deus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor nosso Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram, aleluia, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estava preparada, o esposo, aleluia, aleluia, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos, aleluia. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga comigo: Senhor Jesus, goteja como chuva a tua doutrina em mim. Glória a Deus, amém, irmãos. Podeis tomar os seus assentos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Igreja Santa do Senhor Jesus, aleluia. E amigos ouvintes que estão a ouvir essa palavra nesta noite, glória a Deus, aleluia. Nós estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus, aonde o próprio Jesus, ele vai relatar uma história muito linda, muito importante, porém, aleluia, uma história, uma parábola verdadeira que nos traz despertamento espiritual para a nossa alma. Glória a Deus. Por quê, pastor? Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Muitos por aí estão se escandalizando, ou escandalizando a obra de Deus, como cumprimento do que fala a palavra. Aleluia. Escândalos e mais escândalo. Aleluia. Tem pessoas por aí que dizem que serve a Deus, para dizer que é crente, ele tem que falar, porque ninguém sabe, ninguém conhece, por causa, aleluia, da vaidade que é grande na vida da pessoa. Porque quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, já anda no padrão da doutrina. De longe já se vê, já reconhece, porque a luz de Cristo está nele. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele que não está em Cristo está em trevas, meus irmãos, não brilha. Aleluia, não brilha, não tem um brilho de Jesus, porque o crente salvo na pessoa de Jesus, ele não tem um brilho de si próprio, mas o brilho que está em Jesus, a luz de Jesus reflete em nós. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então Jesus vai contar a parábola de 10 virgens. Eram 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 virgens loucas. Glória a Deus. Muito interessante isso, irmão. Aleluia. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 ela tinha ambos o propósito, né? Esperar
o esposo, aguardar o esposo. O esposo estava voltando, aleluia. Então todas elas se reuniram no lugar para esperar. Aleluia. Diz a Bíblia que as 5 virgens prudentes, elas levaram azeite nas suas lamparinas, aleluia, e levaram azeite também nas suas vasilhas, ou seja, elas tinham reserva com ela, para quando o azeite da lamparina, das suas lâmpadas, a gente fala lamparina, porque a gente conhece assim, né, irmãos, e fica melhor as pessoas entenderem, mas na verdade, aleluia, a Bíblia se aplica a lâmpadas, glória a Deus, aleluia. Então as prudentes, elas levaram tanto azeite nas lâmpadas, quanto também nas suas vasilhas. Essas estavam verdadeiramente precavidas, essas estavam vigilantes, esta estava preparada, porque elas não sabiam exatamente o momento e a hora que o esposo havia de voltar. Então elas sabiam que tinha que ter reserva com elas, glória a Deus, aleluia. E elas foram e se aquietaram, se acomodaram ali para esperar o esposo vir, porque o esposo estava certo que viria, e elas estavam certo também que iria com o esposo, aleluia. Isso é muito lindo, isso é muito bonito, a gente tem a certeza que vai ao encontro dele, porque ele vai vir nos buscar, aleluia. Só não sabemos a hora, só não sabemos o dia, o minuto e o segundo, mas ele vai voltar, irmão. Jesus vai voltar, aleluia, rodeado de anjos. Ele, dessa feita, ele não vai voltar até a terra, não vai pisar os seus pés na terra, ele vai ficar nas nuvens, e vai dar ordem para os seus anjos descerem e, aleluia, raptar os seus servos, aleluia, levar os seus servos, arrebatar os seus servos da face da terra, aqueles que viveram a palavra, aqueles que obedeceram a doutrina, aqueles que o aceitaram como Salvador, e levou a fé muito a sério, não andaram de qualquer jeito, não andaram de qualquer maneira, não andaram bebendo, fumando, se andaram, se libertaram, porque, meus irmãos, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Mas quem encobre os seus pecados, nunca prosperarão, nunca, a Bíblia fala, aleluia. Então as prudentes estavam certas que iria, claro, irmão, coisa boa é ter a certeza da salvação, aleluia. Coisa boa é ter a certeza da salvação. Quando você fala por aí, às vezes, muitos ignoram: você não pode falar uma coisa dessa, você não tem certeza. Como não? Se eu aceitei Jesus como Salvador para morar com ele no céu, e ele garante para mim a salvação, se eu obedecer a sua palavra, se eu viver a sua doutrina, aleluia. É claro, irmão, que tem uma certeza, sim. Se ele escreveu meu nome no livro da vida, está lá no livro da vida. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Então aceite Jesus como Salvador. Deixa o teu pecado, deixa a tua fornicação, deixa o teu adultério, deixa a tua vaidade, e assim, desta forma, você terá vida eterna com Jesus, terá o nome escrito nos céus, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que juntamente com as prudentes havia também 5 virgens loucas. Olha, irmão, elas é tida como loucas. Agora por quê? Veja só. Porque elas tinham levado azeite nas lamparinas dela, nas lâmpadas dela, porém elas não tinham reserva. Aleluia. Elas não tinham reserva. Irmão, nós não podemos andar só com a continha certa, né? Nós temos que ter azeite na lâmpada e temos que ter também na reserva. Aleluia. Nunca deixe de orar, nunca deixe de jejuar, nunca deixe de buscar a presença de Deus. Seja crente na igreja, seja crente na rua, no trabalho, na escola, onde quer que for, você tem que ser crente, tem que andar na doutrina, tem que dar testemunho, porque a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Alguém está olhando, quando vê alguém ali que é crente fazendo a coisa errada, uai, você não é crente?
Aí o camarada fica ali todo sem jeito, né, envergonhado. Porque o crente, irmão, a Bíblia fala que porque todo aquele que nasceu, que é nascido de Deus, ó irmão, só quem é nascido de Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo não toca nele, irmão, toca não. Aleluia, ele leva uma vida, aleluia, sincera com Deus, uma vida pura, dá bom testemunho. Quem vê, quem o conhece, diz: aquele ali é um servo de Deus, aquele ali realmente é um homem de Deus, aleluia. Até o mundo testemunha por ele, irmão, aleluia. O mundo dá testemunho, só não gosta dele, né? Porque aleluia, porque ele não vive igual ao mundo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então as loucas, a Bíblia vai falar que as loucas, elas tinham lâmpada e tinham até azeite nas suas lâmpadas, porém elas não tinham reserva com ela, por isso era tido como loucas. Foram desprecavidas, despreparadas, não sabia a hora que o noivo havia de vir, no entanto, aleluia, ficaram despreparadas, meus irmãos, despreparada. O noivo tardou, aleluia. A Bíblia fala que o esposo tardou. Quando ele tarda, meus irmãos, aleluia, olha, por isso que a Bíblia fala, nós não sabemos a hora nem o dia, aleluia, aleluia. Ele pode vir hoje ele pode vir, mas ele pode vir amanhã, ele pode vir depois, ele pode vir daqui a um mês, ele pode vir daqui a um ano, não sei quanto tempo, mas ele vai voltar, aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus não retarda a sua promessa para conosco, irmão. Ele não retarda, não, ele vai cumprir, aleluia, porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, foi tardando, foi ficando tarde, foi se aproximando da meia-noite, aleluia, foi se aproximando da meia-noite. Então as lâmpadas das loucas começaram a dar sinal que estava se apagando, e elas observando, porque o correto, elas manteram a lâmpada acesa, irmão, aleluia, aleluia, era manter as lâmpadas acesas, era o correto, glória a Deus, aleluia. Elas não podiam estar com suas lâmpadas apagadas, ou fraquinha, né? Tem que estar ali forte na presença do esposo. E a Bíblia vai falar que, aleluia, elas olharam para as lâmpadas dela e se deram conta que as lâmpadas estavam se apagando. Então elas disseram para as 5 virgens prudentes: ei, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes olharam e disseram: não, eu não posso, nós não podemos. Aí alguém vai dizer: oh, mas elas foram ruins, elas não ajudaram a próxima dela, a pessoa, as outras. Irmão, quando se trata de salvação, olha só o que a Bíblia fala: a salvação ela é individual. Quando se fala de salvação, fala de uma vida espiritual que cada um tem que ter particularmente com Deus, vida espiritual. Eu posso até orar por você, mas eu não posso obedecer a palavra por você. Eu posso até jejuar por você, mas eu não posso santificar você. É você que tem que santificar a sua vida. Glória a Jesus, aleluia. Eu posso orar pela tua libertação, mas eu não posso libertar você. Jesus te liberta mediante o teu esforço. Eu quero Jesus, eu quero ser liberto, eu quero ser liberta, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não quero, ao morrer, não quero ir para o inferno, eu quero morar contigo nos céus. Verdade. Então tem que ter essa preocupação no coração do homem, da mulher, de almejar a salvação. As loucas, elas viram que as lâmpadas estavam se apagando. As prudentes não podiam fazer nada por elas, a não ser dizer: olha, ide ao lugar que vende e comprai para vós, para que não aconteça de nós darmos da nossa reserva para vocês, e aí nós vamos ficar sem.
E o nosso objetivo é ir encontrar com o esposo. E para encontrar com o esposo, temos que ter reserva, temos que ter azeite. Aleluia, Jesus. Aleluia. As nossas lâmpadas tem que estar com um foco, aleluia, aleluia, tem que estar acesa. Não pode estar apagada. Glória a Deus. Então elas se levantaram e foram comprar. Aleluia. E elas se levantaram e foram comprar azeite para as suas lâmpadas. Quando elas retornaram, meus irmãos, aleluia, elas ficaram decepcionadas. Porque no momento em que a Bíblia fala que elas se reuniram, elas estavam reunidas, aconteceu algo ali, elas adormeceram, elas tosquenejaram, elas dormiram, aleluia. Elas adormeceram naquele momento. Então quando elas adormeceram, ouviu-se um grito, ouviu-se aleluia, um clamor, que dizia: aí vem o esposo, levantai e ide ao encontro dele. Aleluia. Aí foi quando elas se deram conta que as suas lâmpadas estavam se apagando. Já era tarde demais. Já era tarde demais. Irmão, sabe o que isso? Deus me traz isso agora no coração. Aleluia. É que quantas pessoas que ao morrerem e ao se deparar diante do juízo de Deus, achando estava certo que iria para o céu, e ali viu que ele estava em falta com Deus, ela estava em falta com Deus, e queria mais uma chance para voltar na terra, para poder fazer tudo diferente. Não tem mais jeito, não. Depois que morre, segue-se ao juízo, acabou-se. Não há como voltar na terra para se arrepender, irmão. O homem só pode se arrepender do seu erro, do seu pecado, enquanto está vivo na terra. Enquanto há vida, há esperança. Aleluia, meu Deus. Não deixa o tempo passar. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Aleluia. Quando as 5 virgens loucas retornaram, elas não encontraram mais as virgens prudentes ali. Aleluia. Elas ficaram, cadê elas? Já foram. E chegaram e começaram a bater, a gritar. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala, meus irmãos. Isso é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Irmão, Jesus não conhece pessoas que dizem servir a Deus e andam sem lâmpada, anda sem lâmpada, sem azeite. Aliás, tem até lâmpada, né, irmão? Perdão a colocação, porque tem até lâmpada, não tem azeite. Porque a lâmpada vazia, ela faz o quê? Barulho. Ela faz barulho. Você já bateu em uma lata vazia, irmão? Vê o barulho que ela faz? É barulho, né? É muito barulho. Uma lata vazia, você bate e faz um barulhão. Agora bate numa lata, ela cheia, é diferente. Por quê? Porque está cheio. Aleluia. Jesus quer que nós sejamos cheios da sua palavra, cheio do seu espírito, cheio do seu poder, da sua unção. Aleluia. De obediência ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então a resposta para aquelas 5 virgens loucas foram: aleluia. Aleluia. Olha só, irmãos, que coisa. Elas tiveram que ouvir isso. Aleluia. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não vos conheço. Quem são vocês? Aí, qual é o seu nome, irmã? Rosilene. Muito bem, obrigada. Dona Rosilene, naquele dia a Bíblia fala que muitos vão chegar diante do Senhor: Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor.
Eu profetizei no teu nome expulsei demônio, eu curei enfermos. E o Senhor disse, você vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Uai, eu vi uma certa palavra do missionário Davi Miranda, que dizia assim: irmão, se Jesus está dizendo que não conhecia eles fazendo tudo isso que ele estava fazendo, quem era que estava usando eles então? Quem era que estava usando eles? Era Jesus? Não era, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele faz tudo isso lá fora, fazendo as pessoas serem enganadas por ele. Aparece lá um falso profeta que tem um WhatsApp, porque o crente salvo em Jesus, ele não usa o WhatsApp, não usa a rede social, não tem televisão. Que é isso, pastor? Não tem. Não tem. Vê a história da igreja no passado. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, com o passar do tempo, muitos pastores se corromperam, e aí deixaram a televisão entrar dentro de casa. A moda entrou, e com a televisão entrando, entrou a moda, entrou o homossexualismo, o lesbianismo, tudo que não presta entrou dentro dos lares, e acabou com a vida espiritual de muitos cristãos. Muitos estão caídos, muitos estão fracassados. E aí, mesmo assim, esses tais pregadores, tais pastores, saem por aí afora pregando, e as pessoas veem: mas prega demais, olha só, fulano foi batizado, fulano foi curado. Irmão, cuidado com isso, vê se está na doutrina esse camarada, vê se está na obediência esse tal pastor, porque na verdade não passa de falso profeta, está em busca de interesse próprio. Porque quem serve a Deus e quem vive a doutrina se preocupa com a salvação das almas, irmãos. Glória. Aleluia. Jesus, ele falou que foi preparar moradas no céu. Então eu não posso querer o céu só para mim, né, dona Rosilene? Eu tenho que falar para as pessoas que os céus é para todos quanto querem morar lá. Mas para morar no céu tem que deixar o pecado de lado, a vaidade de lado, tudo aquilo que pode impedir o homem de alcançar a salvação. Aleluia. Os céus não é só para mim, não é só para minha esposa, só para o meu filho, não é só para os irmãos que estão aqui conosco aqui na nossa live. Aleluia. Não é só para os irmãos que estão lá na Vila Águas Claras, não. Os céus é para todos quanto querem, aleluia, um compromisso sério com Jesus, irmãos. Glória a Deus. Porque o compromisso sério com Jesus é ser fiel a Ele, é ser fiel a Ele. Aleluia. Qual é a esposa que não se sente bem tendo um marido fiel, igreja? Qual é o marido que não se sente bem tendo uma esposa fiel? Assim é Jesus. Como é que pode? A pessoa quer servir a Deus, mas quer servir ao mundo, está sendo infiel com Deus. Tem que se converter, tem que se colocar na posição. Aleluia. Jesus exige fidelidade, Jesus exige santidade em todo modo de viver. Está falando lá em 1 Pedro capítulo 2 capítulo 1 versículo 15: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Tem que ser santo, igreja, ou então não vai para o céu. Não vai para o céu. Pastor, é difícil? Não, irmão, não é difícil, mas a Bíblia fala que é tomado por esforço. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que deixar o mundo não presta, irmão. O mundo não presta. Ora, quando eu falo do mundo, eu não falo da terra. O mundo é um, a terra é outro. Quem é o mundo então, pastor? O mundo é as pessoas, é os ímpios, é o mundo, irmãos. Aleluia. O mundo, irmãos, é as concupiscências, é tudo aquilo que o mundo te oferece, que parece ser boa. A vaidade é mundo, a idolatria é mundo. Cuidado, irmãos, cuidado. Jesus, ele fala assim na sua palavra, aleluia, aleluia. Muitos são chamados. Olha, chamados são muitos. Um é tocado ali, outro é tocado por Deus ali. Chamados são muitos que são chamados,
mas são poucos escolhidos. Por quê, pastor? Porque nem todos querem de fato um compromisso sério com Jesus. Querem servir a Deus, mas está lá com o mundo. Você lembra da mulher de Ló, irmão? Foi cantado aqui, um pequeno corinho que fala sobre a mulher de Ló. Ló saiu de Sodoma e Gomorra, uma cidade corrompida do pecado. O homossexualismo estava lá dentro e estava cheirando mal, o pecado lá, homem com homem, mulher com mulher. Estava uma coisa terrível. E quando os anjos chegaram para ser ali hóspede de Ló, dentro de alguns minutos, algumas horas depois, a cidade inteira cercaram a casa de Ló, dizendo: Ló, quem são esses aí que estão na tua casa? 2 anjos do Senhor que foram enviados para tirar Ló de dentro da cidade, porque Deus ia destruir aquela cidade por causa do pecado. Quem são, Ló, essas pessoas que estão aí dentro da sua casa? Aí Ló saiu para fora: olha, são os meus hóspedes, meus convidados estão aqui. E esse manda aqui para fora aqui para nós conhecermos. O conhecer deles, irmãos, não era conhecer para ver, não. Imagina você aí. Era uma cidade depravada, onde a sensualidade havia se alastrado ali dentro. Não tinha respeito por ninguém. Manda Ló, esses aí sair para fora para nós conhecermos. E Ló disse: meus irmãos, não faça nada com esses homens, são meus convidados especial. Não faça nada. Olha, eu tenho 2 filhas que nunca conheceu homens. Eu trago aqui para fora para vocês, mas esses homens aqui não mexa com eles. E eles disseram assim: olha, você chegou tem pouco tempo aqui, você não tinha nada. Claro, irmão, não tinha, mas Deus abençoou Ló por causa da fidelidade dele. Você não tinha nada e agora você quer mandar em nós. Você vai, nós vamos entrar aí dentro agora. E queria por tudo, invadir a casa de Ló. Aqueles 2 anjos, puxaram pelo braço de Ló, puxando para dentro de casa. E aqueles homens saíram ali fora, e deles surgiu ali uma luz muito forte, irmão, que irradiaram deles ali uma luz muito forte, que todos quantos estavam do lado de fora foram atingidos por aquela luz e ficaram todos cegos, literalmente cegos, tentando palpar alguma coisa para eles se apegarem, porque ficaram cegos, porque tentaram mexer com o homem de Deus, Ló e a sua família. Aleluia. É claro que os anjos, o Senhor não ia deixar com que as filhas de Ló viessem ser entregue para aquelas pessoas. Não ia, irmão. Deus, ele preza pelos seus servos, pelas suas servas. Deus ama os seus servos, aqueles que verdadeiramente querem compromisso com ele. Então Deus deu ordem para que eles viessem sair de dentro da cidade, que Deus ia destruir. E Ló ficava ali naquela dificuldade. O Senhor ainda disse através do anjo: tu tem mais alguém contigo aqui nessa cidade? Alguém teu? Os teus futuros genros tem aqui? Leva contigo. Aí a Bíblia fala que Ló, ele tentou conversar com os futuros genros deles, mas eles sorriram, zombaram de Ló. Aonde que essa cidade vai ser destruída? Uma cidade tão grande. Porque numa cidade onde o pecado está se alastrando, aí as pessoas, muitos chamam de desenvolvimento. Está desenvolvida a cidade, Aí a Bíblia vai dizer assim: ai daquele que chama o certo de errado e chama o errado de certo, ou inverteram as coisas, os valores. Então o anjo pegou no braço de Ló, da sua família, das suas filhas, sua esposa, e tirou para fora e disse: saia daqui depressa, porque Deus tem pressa em destruir esta cidade. Saia depressa por amor da tua vida. Sai, Ló. E Ló pegou a sua família e saiu. E foi dada uma ordem de Deus: não olhes para trás, não ousa olhar para trás. E eles saíram. A Ló
suas duas filhas e sua esposa. E a mulher muito apegada à cidade. Oh, cidade bonita, irmão. Aleluia. A Bíblia fala que levantai-vos e orai. Aleluia. Glória a Deus. Aliás, diz assim a palavra do Senhor: levantai e andai, porque não será aqui. Levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Eu não tenho que me apegar com cidade nada, irmão. Eu não tenho que me apegar com casa nada. É claro, nós temos que ter casa para morar enquanto estivermos na terra, né? Enquanto estivermos na terra, nós podemos ter uma casa. Se tivermos condição, comprar um transporte, tudo pode. Aquilo que está no teu alcance financeiro, né, irmão, de comprar uma coisa, compre. Não é pecado não. Mas eu não devo fazer o quê? É me apegar, colocar o meu coração, porque minha casa, eu não posso deixar minha casa trancada. Às vezes a gente evangelizando, pregando por aí, a gente convida pessoas para vir no culto. Ah, mas é porque eu não posso deixar minha casa só. É mesmo. A casa não pode ficar só. Tudo bem. A gente vai fazer o quê, irmão? Né? Então o apego à casa, aos bens materiais está tão grande, irmão, que Jesus está ficando de lado. Estão deixando Jesus de lado, né? Mas Jesus está dando a chance e oportunidade. Quando Ló estava andando com a sua família, de repente Deus começou a destruir a cidade. Ouviu-se aquele estrondo atrás dele, Deus mandando fogo do céu. Aleluia. E a mulher de Ló, curiosa, olhou para trás e foi convertida em uma estátua de sal. Lá mesmo ela ficou. Ló nem podia olhar para trás para ver. Mulher, vem! Como, irmão? Ele tinha ordem para não olhar para trás. A mulher ficou para trás. As filhas também já sabiam que não podia olhar. Quando elas perceberam, creio que a mãe não andava junto ali, ficou, olhou para trás. O resultado, irmão, o resultado de aceitar Jesus como um Salvador, servir a Deus, mas no decorrer do tempo, olhar para trás, olhar para o mundo lá, porque quando eu estava no mundo eu usava isso, eu fazia isso, eu fazia isso. Ei, irmão, o resultado disso aí é ficar para trás mesmo. Não vai não, não vai não, tem que deixar o mundo. Glória a Deus. A igreja do Senhor recebe essa palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.